Bitcoin é o futuro do dinheiro. Pelo menos é o que a gente ouve por aí o tempo todo, né? Mas será que é para tanto? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e botar essa promessa à prova de uma vez por todas. Olha, parece uma pergunta super simples, né? Bitcoin é dinheiro? Mas a resposta é um pouquinho mais complicada. E para a gente chegar nela, precisamos dar um passo para trás e entender uma coisa fundamental. Afinal de contas, para que serve o dinheiro? Qual é o trabalho dele? Exato. Pensa assim. É como se o dinheiro tivesse uma descrição de cargo, sabe? Uma lista de tarefas que ele precisa cumprir para ser considerado, para ser considerado dinheiro de verdade. E essa descrição de cargo, no fundo, se resume a 3 funções essenciais. É tipo uma entrevista de emprego mesmo. Para ser contratado como moeda oficial, qualquer coisa, seja uma concha, uma nota de papel ou um código digital, tem que passar nesses 3 testes. Então, quais são essas 3 funções? Anota aí. Meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Esse vai ser o nosso checklist. A gente vai usar esses 3 pontos para avaliar o Bitcoin. Bora começar pelo primeiro? Primeiro teste, a prova do pagamento. O Bitcoin funciona na prática para comprar e vender coisas? Dá para usar ele como um meio de troca no dia a dia? Bom, meio de troca é basicamente isso. Algo que todo mundo concorda em aceitar como pagamento. É o que livrou a gente daquela confusão do escambo, sabe? De ter que descobrir quantas galinhas valem um corte de cabelo. O dinheiro simplifica tudo. E o Bitcoin? Como ele se sai nessa? Então, a coisa é meio mista. Do lado positivo, sim, milhares de lojas no mundo já aceitam. Tem o caso de El Salvador, que adotou como moeda legal. E em países com economias mais instáveis, ele virou uma alternativa real para muita gente. Só que tem o outro lado. A volatilidade é um problemão. Imagina o preço mudar bruscamente enquanto a transação acontece. Soma isso às taxas, que às vezes são altas, a uma certa lentidão da rede e, vamos ser sinceros, a complexidade de usar, e aí a gente entende por que ele ainda não é super popular para pagar o café da manhã. Então qual o veredito? Ele passa no teste? Olha, passa, mas com ressalvas, tipo um aprovado parcial. Ele funciona, dá para usar, mas ainda está muito longe de ser tão prático e aceito quanto o dinheiro que a gente já conhece. Beleza, vamos para o segundo teste. E agora a gente entra num terreno bem famoso, a ideia do Bitcoin como ouro digital. A pergunta aqui é, ele serve como um bom lugar para guardar valor, para poupar para o futuro? Uma reserva de valor é basicamente um ativo que consegue manter o seu poder de compra com o passar do tempo. É por isso que, historicamente, as pessoas investem em ouro, em imóveis. É uma forma de se proteger, de garantir que o seu dinheiro não vai virar pó por causa da inflação. E é aqui que mora o principal argumento a favor do Bitcoin, a sua escassez. E não é uma escassez qualquer, é uma escassez matemática. Só vão existir, no máximo, 21 milhões de unidades. Fim de papo. Nenhum governo, nenhum banco central pode ligar uma maquininha e imprimir mais Bitcoins, desvalorizando o que já existe. Isso é muito poderoso. Essa escassez programada no código é o que o torna tão interessante como uma proteção contra a inflação. Fora que ele é global, dá para acessar de qualquer lugar. Mas, e sempre tem um mas, né? O grande problema é a volatilidade, a mesma que atrapalha na hora de pagar. Pensa bem, um ativo que pode despencar 30% em uma semana não é exatamente o porto seguro que se procura para guardar as economias da vida, né? O nosso veredito, então, é que a ideia de ouro digital é genial, faz muito sentido no papel, mas na prática, essa instabilidade toda faz com que ele se pareça mais com um investimento de altíssimo risco do que com um cofre seguro. Ok, chegamos ao terceiro e último teste. E esse talvez seja o mais difícil de todos para o Bitcoin. A pergunta é, ele funciona como uma etiqueta de preço universal, uma régua para a gente medir o valor de tudo? Unidade de conta nada mais é do que essa referência padrão que a gente usa para tudo. Um café custa X reais, um aluguel custa Y reais. Essa referência comum permite que a gente compare o preço das coisas e tome decisões. Simples assim. E é aqui que o Bitcoin encontra a sua maior barreira. Pensa um pouco. Alguma vez alguém viu o preço de um pão na padaria listado em Bitcoin? Não, né? O preço está sempre em reais ou em dólares. Quando um lugar aceita Bitcoin, o que ele faz é só converter o preço da moeda local para Bitcoin na hora da compra. Os problemas práticos aqui são gigantescos. Primeiro, com o preço mudando toda hora, as etiquetas de preço no mercado teriam que ser digitais e piscar sem parar. E outra, como um Bitcoin vale muito, o preço de um chiclete seria, sei lá, 0,0000 alguma coisa Bitcoin. Totalmente impraticável, né? Então, o veredito aqui é o mais fácil de todos. É um não.
Como unidade de conta, o Bitcoin hoje tem um papel praticamente nulo na economia. Bom, depois de passar por essa entrevista de emprego completa, qual é o placar final? Será que o Bitcoin conseguiu a vaga de dinheiro? Vamos olhar o nosso placar final. Como meio de troca, aprovado, mas com ressalvas. Como reserva de valor, uma ideia promissora, mas volátil demais. E como unidade de conta, aí não deu, foi reprovado. Juntando tudo isso, a conclusão, pelo menos por enquanto, é que o Bitcoin ainda não cumpre todas as funções do dinheiro. Hoje, ele se comporta muito mais como um ativo especulativo, tipo uma ação de uma empresa de tecnologia, do que como uma moeda de verdade. Mas, claro, a história não termina aqui. A tecnologia está sempre evoluindo, mais gente começa a usar e esse debate está longe de acabar. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para pensar. Será que a questão certa não é se o Bitcoin vai se tornar dinheiro um dia, mas sim quando isso vai acontecer?